E fala galera, aqui quem fala é o Jota para começar mais um episódio lendo aqui Argen o Império. Dessa vez nós vamos ler o capítulo 176. Só um capítulo, daqui é no dia 1º de dezembro. Não teve mais capítulos nesse daqui? Reclamem com o Felipe. Isso daí não é comigo. Eu só trago a informação. Então vamos lá, capítulo 176, Ressonância. A arena tremeu como se tivesse vida própria. O ruivo, erguido sobre uma única plataforma de terra pulsante sob seus pés, rugia para o céu enquanto fissuras serpenteavam pelo chão, vibrando como cordas presas a estourar. Cada respiração dele fazia o solo estremecer. No alto, suspenso pelo vento que ainda rodopiava em espirais finas ao seu redor, Marco permanecia imóvel, como um único ponto de calma em meio à tempestade de poeira e fragmentos que dançavam no ar. O cheiro de terra quente invadia tudo. A arena parecia prender o fôlego. Marco sentiu a mudança no fluxo de humano do adversário. A mano bagunçada e sem ritmo do ruivo começava a descer e subir como um tambor distante, ganhando ritmo, corpo, intenção. Corpo intensa. Intenção. Pô, a dicção tá foda. Aí vem. Marco pensou enquanto se preparava. Mostre do que é capaz, o Suiano. Ele ergueu a lâmina espelhada, e o vento respondeu como se reconhecesse o movimento. As 2.000 lâminas esverdeadas e quase translúcidas que serpenteavam pelo ar se atiçaram. O ruivo inclinou um corpo levemente para frente. Aquela mudança mínima, um simples passo, fez a arena inteira urrar. O chão da arena começou a se estilhaçar como vidro. Não apenas rachou, afundou como se a terra tivesse sido puxada para baixo por algo vivo e faminto. Um pulso surdo atravessou o solo. A onda de choque subiu como um trovão subterrâneo, correndo pelas fissuras que se acendiam em um brilho púrpura terroso. As crateras se fecharam e se abriram de novo, como se a arena estivesse respirando. Marco ergueu o olhar. O som vinha de todos os lados ao mesmo tempo, grave, profundo, vibrante. Era impossível saber de onde começava. A terra inteira era o ruivo. Marco sentiu que agora o adversário em sua frente já estava a um nível na qual ele não poderia subestimá-lo. Parece que as coisas finalmente irão começar a ficar interessantes, o soldado liberiano disse. Me responda, qual o seu nome, ruivo? O ruivo concentrado respirou fundo, como se aliviasse a tensão por um momento breve e curto, os tremores acompanhando o ritmo da respiração. Hobbiter, e você? O ruivo perguntou. Uma aura púrpura emanava dele, tremulando como um calor sobre pedra quente. Ainda não acredito que se chama Matthew. Marco, respondeu. Agora continue. No mesmo instante, a terra gritou. Mas seu grito, que veio nas profundezas da terra, era sólido e se encaminhou na direção do mar. Daí me lembrou o One Punch Man lá, quando ele é enterrado e ele levanta pra sair na mão com o Rei Fera. Aí o Saitama pega e fala: Não, calma aí, é que entrou terra dentro das calças. Aí ele começa a bater a perna, a tirar o excesso de terra. O leão fica lá olhando ele. Aí o leão: Já terminou? Não, calma aí, só mais um pouco. Pronto. Aí o leão: Podemos continuar? Sim, podemos. Lembrei disso. Tá. Instrutivamente, Marco ordenou que as lâminas já o defendessem. Mas o impacto foi estrondoso e forte demais, forçando a recuar no ar. O que foi isso? Marco pensou. Não foi terra nem rocha, mas o impacto que atravessou a distância entre nós e me atingiu. Ao voltar seus olhos para onde Hobbiter estava, ele percebeu que o homem não estava mais no mesmo lugar. Estou aqui, Marco de Liberium. O Ruivo falou de cima de Marco. Ele caiu freneticamente do céu acima de Marco, e antes que Marco pudesse reagir, Hobbiter o atingiu em cheio. Eles despencaram juntos até o solo fissurado de areia da arena coberta de neve. As costas de Marco estalaram com o impacto no chão, mas por sorte a armadura havia absorvido a maior parte do impacto. Mas seus problemas ainda não haviam acabado.
Hobbit estava em cima dele, os punhos fechados mirando seu rosto. Marco desviou o rosto para a esquerda, esquivando por pouco de um direto que esmagaria sua face, assim como fez com o chão que fora atingido. A espada de Marco não havia saído de sua mão, e com um chamado mental ordenou que as lâminas de sua magia atacassem. Mas ao chegarem próximas de Hobter, as lâminas ricocheteavam como se batessem em uma membrana de ar vibrando a uma frequência absurda. Não vai mais funcionar. O Ruivo falou com um sorriso vitorioso. Hobter se permitiu um instante de triunfo. Foi tudo o que Marco precisou. Ele ergueu a cabeça num movimento curto e preciso, acertando o nariz do Ruivo com força. A vibração sísmica ao redor vacilou por um momento, e Marco se esgueirou para longe, antes que o oceano recuperasse o foco. Vamos lá, é só isso? Hobter Josuya. Marco provocou, espada em punho, ansioso para ver até onde o poder do Ruivo podia ir. Hobter passou o antebraço pelo nariz sangrando, inspirou fundo e sorriu. Você ainda não viu nada, Marco de Libério. A aura púrpura retornou mais densa, mais pulsante. Com um único movimento em arco do braço direito, ele lançou o ataque. Marco não via nada, mas sentia. Uma onda sísmica devastadora corria em sua direção, abrindo fissuras profundas sob a neve, rachando o solo como papel seco. O liberiano impulsionou-se para o alto. O vento segurando no ar, mas não por muito tempo. O impacto subiu direto de baixo, acertando-o como um gancho invisível. Hobter havia redirecionado a onda para cima. Espero que agora entenda, disse o Suyano, sua voz vibrando em múltiplas frequências ao mesmo tempo. Meu poder não é comandar a Terra, mas as ondas que vivem nela. Ondas que ninguém vê. Apenas as uso para provocar as placas tectônicas sob o solo e manipular o que está na superfície. Útil para causar destruição em massa. É bem divertido. Marco caiu do céu, os pés tocando novamente o solo, agora desnudo. A neve totalmente varrida de tanto tremor. Mas não pense que me limito a isso. Hobter ergueu a mão. Também posso gerar vibrações de impacto, diretamente no seu corpo. Ele estalou os dedos. Uma explosão invisível acertou o ombro esquerdo de Marco. Ah! Marco grunhiu, batendo o joelho direito no chão, sentindo o osso vibrar como se alguém tivesse batido um martelo por dentro da carne. Um golpe direto. Mesmo à distância? Interessante. O riso não saiu de seu rosto, e isso deixava Hobter cada vez mais furioso. Marco levantou a mão do ombro atingido, sentindo a reverberação do impacto ainda pulsando sob a pele. A dor vibrava em pequenas ondas, como ecos atrasados de um terremoto particular. Mas ele não estava preocupado, estava fascinado. A forma como ele molda a mana, isso é realmente impressionante. Marco estreitou os olhos, analisando o Hobbit enquanto o Ruivo recuperava postura para atacar novamente. Não era apenas mana bruta, não era força, não era a típica manipulação elementar. Era uma estrutura, um ritmo. Ele comprime a mana em frequências. Cada golpe que solta é como um martelo invisível acertando as juntas da realidade. Não é a Terra que obedece, é a vibração que obriga a Terra a seguir. Marco ergueu a espada espelhada, mas não atacou, apenas sentia. A energia dele não sobe nem desce, ela pulsa, como cordas de um instrumento gigante enterrado no fundo do mundo. Se eu copiar isso direito, posso fazer o mesmo. E se eu adicionar essa técnica de Stronger? A ideia o empolgou. No fundo de seus pensamentos, o sorriso se formou. Vento vibratório. Vento que corta não pela lâmina, mas pela oscilação. E seria letal, invisível, impossível de bloquear. Ele sentiu outra onda sísmica se formando. Hobter mudando a mana em círculos concêntricos no próprio peito, mudando a mana em ondas invisíveis. A armadura anã brilhou em suas bordas com um prateado brilhante, o que indicava que ela havia começado a fazer seu trabalho. Enquanto o Arg de Marco, sua espada espelhada, precisava tocar diretamente a mana para copiá-la. A armadura que ele recebera de Jefferson nas montanhas de Patroc fazia o oposto. Ela analisava o comportamento da mana ao redor, traduzia suas oscilações e enviava essas informações para a lâmina. Então,
as transmitia diretamente ao cérebro de Marco. É assim que ele concentra, assim que direciona. Não é uma magia de terra, é uma magia de ressonância. Marco inclinou levemente a cabeça, apreciando o processo como um artesão observou de uma técnica rara. Se eu copiar isso, posso dobrar a técnica dos 2.000 cortes, impulsionar cada lâmina de vento com vibração interna, cada uma se tornando uma serra, ou talvez o sorriso abrindo-se por completo, uma explosão direcionada. A arena tremia em respostas. A preparação de Hobbit, mas os olhos de Marco permaneciam calmos, quase brilhando de entusiasmo. Sim, isso definitivamente merece entrar no meu arsenal. Pare de rir, seu desgraçado! E morre esmagado pela minha mana! Hobbit abriu os braços como se agarrasse o próprio ar, e a mana ao seu redor respondeu imediatamente, não fluindo, não queimando, mas vibrando em círculos concentrados, acelerando até que o som se tornasse um ronco grave, quase inaudível. O chão tremeu, o ar tremeu, a arena inteira parecia perder profundidade por um instante. Cada lutador e criatura nas 4 arenas sobrepostas sentiu o tremor. As arquibancadas que assistiam às lutas com entusiasmo se calaram para apreciar o poder catastrófico. Então Hobbit puxou, e o mundo à sua frente entortou. As linhas do espaço começaram a se curvar como se fossem feitas de metal aquecido. O horizonte se dobrou. A distância se retraiu. A luz se comprimiu em faixas brilhantes. Estalavam como cordas sendo tensionadas ao limite. A pressão veio logo depois. Ela era brutal, absoluta, esmagadora. Tudo diante dele foi achatado, como se mãos colossais invisíveis pressionassem a realidade contra si mesma. Rochas se curvaram. O ar se solidificou, e a própria arena rangiu como madeira velha prestes a se partir. A vibração que sustentava a técnica era monstruosa, frequência sobre frequência, dezenas de ondas convergindo num único ponto colidindo, dobrando e comprimindo matéria, mana e espaço. O mundo tentou resistir e falhou. Uma faixa inteira à frente de Hobbit foi reduzida a um corredor de destruição onde tudo, poeira, pedra, metal, som, era esmagado em uma única lâmina de pressão pura. Não havia explosão, nem luz, nem fogo. Apenas o som seco e terrível do mundo sendo exprimido até quase deixar de existir. Hobbit rugiu, empurrando mais mana para alimentar com pressão. E o corredor achatado avançou como uma muralha invisível, devastando tudo que tocava. Magia de ressonância. Hobbit empurrou os braços para frente e a realidade cedeu. Mundo comprimido. A pressão do mundo comprimido avançava, dobrando o ar, esmagando o chão e tentando colapsar tudo pela frente. Marco sentiu o peso chegando como se uma muralha invisível quisesse engolir o mundo. Mas seus olhos brilharam, não de medo, mas sim de compreensão. O sorriso de antes deu espaço a um semblante focado, concentrando ao máximo. A armadura prateada vibrou como um sino tocado por uma tempestade. A espada espelhada devolvia as ondas em fragmentos de luz. Então é assim que você força o mundo a ajoelhar. Beber um pouco mais de água. Ô Mitch, GTA San Andreas talvez, mas eu não tenho jogo, então não dá. Então assim que você força o mundo a ajoelhar, Marco ergueu a lâmina. A vibração que ele evocou não era uma cópia perfeita, era uma adaptação. Mais afiada, mais rápida, mais perigosa. Ele comprimiu o próprio vento, não em uma lâmina, mas em uma frequência única. Tão alta que o ar começou a abrir pequenas fendas invisíveis ao redor da espada. Linhas finas, silenciosas, que não deveriam existir. Magia espelhada, fendas de ressonância. Marco murmurou. O mundo da frente de Hobbit se esmagava. O mundo da frente de Marco se dividia. Marco avançou um único passo e o vento se partiu como vidro. Uma fenda se abriu, uma linha negra vibrante separando o espaço em dois como se fosse tecido. Tudo que estava entre Marco e a pressão de Hobbit foi cortado. Não destruído. Cortado. Cortado em sua frequência. A muralha de compreensão colidiu com a fenda e estalou. Não como pedra rachada, não como vidro quebrado, mas como um instrumento desafinado sendo partido ao meio. A técnica de Hobbit perdeu coerência. As ondas se desarranjaram. A pressão começou a colapsar sobre si mesma, incapaz de manter um mundo comprimido que agora estava dividido. Marco girou a espada.
abrindo mais 2 fendas cruzadas, rápidas, afiadas, leves como os fios de vento. Mundo partilhado. A ressonância se inverteu. A compreensão se quebrou. O corredor inteiro de técnicas de Hopper se despedaçou em vibrações soltas, como um castelo esmagado, sendo abruptamente puxado em direções opostas. E Marco avançou por dentro do espaço rachado, caminhando por uma fratura luminosa, como se o ar fosse uma porta aberta apenas para ele. Com a lâmina apontada para o ruivo, Marco o encarou, os olhos brilhando, mas ainda focado como um verdadeiro viciado em mana que ele era. Obrigado pela inspiração, Hobbit. É... Quem diria, o Marco realmente tá mostrando que ele é o Kakashi. Não é o último. Quem diria realmente. E olha que no começo eu falava que o Marco ele não fazia muita coisa. Agora o maluco já tá copiando e implementando técnicas agora. É. Bom, infelizmente, esse daqui de hoje só teve um capítulo de Argo Império. Bom, mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Nos veremos na próxima. Fiquem com Deus. Valeu, falou.